Vamos então dar sequência ao nosso estudo do livro O Consolador. É o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Realização. Os itens serão a maior necessidade de um ser humano, causa do retardamento do ser humano espiritual, decretos humanos, iluminação do Evangelho, ansiedade de proselitismo e necessidade de iluminação, doutrinar e evangelizar, inovações religiosas. Questão 232. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do ser humano? Resposta. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma. Questão 233. Por que razão o ser humano da Terra tem sido tão lento na solução dos problemas do seu conhecimento próprio? Resposta. Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaminhos da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do ser humano resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, as tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor proporção de tempo. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o ser humano não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam, nos tempos modernos, em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Faço eu uma observação. Somente o estudo da psicologia, veja como é recente, somente agora, na história humana, houve preocupação com a alma, com o espírito, não é? Então, nós estamos na caminhada. Questão 234. Que dizer dos que propunham leis para o bem-estar social nos processos orgânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Resposta. Os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem por parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os seres humanos, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. O ser humano que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo, e para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. Questão 235. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos seres humanos, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Resposta. O mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida do ser humano, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Mas, em se tratando da iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falaram na terra antes dele não eram senão emissários de sua bondade e sabedoria, vindos à carne, de modo a preparar-lhes a luminosa passagem pelo mundo das sombras,
razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada ser humano. Questão 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria da fenomenologia ante a necessidade de iluminação? Resposta. Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida, mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva dos seus princípios enobrecedores. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua essência consoladora e divina, o ser humano não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Grandes erros praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Cada estudioso desenvolva sua capacidade de trabalho e de iluminação, e não guarde para outrem o que lhe compete fazer, o seu próprio benefício. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita, que não cogitou a sua iluminação com Jesus Cristo, pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sempre leme e sem roteiro, no instante da tempestade inevitável da provação, da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o ser humano nas preocupações inferiores da terra, que os caminhos supremos dos páramos espirituais. Questão 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Resposta. Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Por esses motivos, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Questão 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Resposta. Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o ser humano do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras, na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aqueles sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados do seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Vamos estudar e exercitar, meus amigos, somente pelo Evangelho teremos acelerado o nosso caminho. Por enquanto, ficamos aqui, aguardo vocês na continuação de nosso estudo.